acho que ali foi acho que, se não me engano, não tinha nada muito grande de Ah, não, bug e não tinha nada etcétera. interessante. Aqui o que eles falaram da propaganda é que é mundos muito povoados, tudo cheio de vida e cada mundo era diferente do outro, e um universo gigantesco que os jogadores nunca iam se encontrar. E no primeiro dia, segundo dia lá, um cara streamando com o outro lá no mesmo planeta, planetas que ele ia para um planeta que não tinha vida nenhuma. Então, ali foi um caso de propaganda enganosa, né? Prometeram um jogo enorme Vazio. e estava vazio, né? Mas melhorou bastante, né? Nossa, é a mesma comparação do que eu fiz do A do diferença é que do Cyberpunk era bug e do caso do No Man's Sky é conteúdo, né? isso, é. Hoje Fala, galera, hoje a gente vai falar sobre, eh, jogos que são anunciados antecipadamente, enfim, eh, o a o crime do lançamento de jogo que uma propaganda ruim, propaganda fake, alguma coisa assim. Então, jogos que são lançados como, A eh famosa pré-venda, né? isso, aquele early access, acesso antecipado, As e diferenças entre um e outro, enfim, né? então Vamos assim, comentar um pouco aí. hoje em dia as empresas lançam, até eles fazem aqueles videozinhos curtos de gameplay, principalmente quando é evento de premiação de jogos, como acontecia bastante na E3 lá. Então, pegam, botam lá uma gameplay e botam lá embaixo que, essa gameplay não sei, é feita dentro do Gameplay não representa o produto final, né? isso, exatamente. Então, eles fazem aquele negócio e quando chega o produto, quando chega o acesso antecipado, não tem. E tem aqueles jogos, assim, que te dão um acesso antecipado de uma coisa que não tá completa, eles te usam como tester daquele jogo lá, então te dão, eh é uma empresa que não testa o jogo, ela usa o jogador e acaba não saindo do acesso antecipado. Então, assim, muita propaganda falsa de jogo, como aconteceu, eu não vou dizer antigamente, mas um tempo atrás com Watch Dogs, que pegaram, fizeram um baita de um trailer do jogo, quando entregaram uma porcaria. Cyberpunk aconteceu também, foi lá aquele lançamento em 2018 lá, depois de muito tempo faz aquela presepada com um jogo que não tá. Aí eles pegam, fazem o quê? Eles te dão uma coisa que daqui a 3 anos, depois de 200 patch, fica um produto final, sabe. Então, é como você, eh, pegar e entrar numa casa que não tem janela ainda, não tá pintada, não tem piso, enquanto você mora, eu Vão terminando a casa, né? Mas então falando especificamente de pré-venda, né? Tu acha legal a pré-venda ou qual a tua visão? Vamos esquecer no momento aí essa parte é, de downgrade gráfico, etc. Vamos pensar em pré-venda mesmo, só pré-venda. Tu acha que faz sentido hoje em dia? nunca fez sentido, só que Eu acho que algum já fez sentido com mídia física, né? se for para garantir que você vai ter aquele produto, sim. Porque Mas no caso do físico é limitado, é, não tem, eu quero, eh, lançou lá, fizeram eh, 1000 DVDs que foi para minha loja, a loja do meu bairro lá, eu vou lá comprar e 1000 pessoas já compraram, eu não vou ter, né? Quando nesse caso fazia sentido no passado. eu acho que no digital, no mundo digital, talvez a pré-venda seja útil para empresas pequenas.
Eu acho que a pré-venda deveria ser igual quando você compra um apartamento na planta. Você paga mais barato hoje, porque hoje não existe falta de mídia física, é tudo mídia digital, né? Então não existe falta eu vou comprar antecipado para garantir que eu vou ter acesso ao jogo. Tu vai ter acesso ao jogo comprando no dia do jogo, tu vai ter como fazer o download, porque hoje é assim que a indústria funciona. Então, o meu conceito de uma pré-venda seria assim, eu estou apostando que eles vão entregar, que vai ser bom, eu vou pagar, sei lá, 20% a menos pela essa minha aposta, porque eu nem sei se eles vão chegar a entregar, não sei se vai ser bom, mas eu estou apostando, é igual no apartamento que tu compra na planta, tu tá Exatamente. comprando antes, para quê? Porque a empresa precisa desse dinheiro para terminar o jogo, precisa para fazer uma campanha de marketing, precisa para alguma coisa, então eles vão é, pegar o teu dinheiro antes do tempo, antes deles entregarem, para eles concluírem o que precisa concluir, e tu vai pagar um pouco menos do que quem vai comprar no dia do lançamento. Eu vejo que faria sentido nesse caso, porque antigamente a pré-venda era no preço cheio, só que a pré-venda era pela mídia física. Então eu vou comprar agora porque eu É tenho uma para garantia. garantir que daqueles 1.000, algum dele vai ser meu. Porque se eu não comprar antecipado, pode ser que esgote. No digital não existe isso de Não ter esgota garantido, mais, porque né? não tem uma coisa para esgotar. É, Então, assim, realmente, nesse ponto de vista, no digital não faz sentido. No físico, sim, eu concordo. no, foi assim que começou a pré-venda, né? A pré-venda começou por quê? Porque jogos muito grandes, quando lançavam, esgotavam. E aí a pessoa não conseguia jogar, tinha que esperar até que eles fizessem uma nova remessa, fizessem um novo, uma nova série, né, ou de cartucho, ou de DVDs, enfim, teria que ter uma nova entrega, né? Então, às vezes, passava mais um mês até que a loja do teu bairro, da tua cidade, alguma coisa assim, recebia novos jogos, que daí viria, o Super Mario vinha de novo e tinha lá disponível para tu comprar. Então, o que acontecia? Eu sei que vai lançar, eu acho que até era uma coisa meio não oficial, que a pessoa ia lá nos Estados Unidos é a GameStop, né? A GameStop ou uma outra loja lá e dizia, olha, eu sei que semana que vem vai entregar o jogo lá, eu tô te pagando antecipado para tu guardar para mim. Então começou essa pré-venda, né? E os lojistas aí começaram a incorporar isso. E fazia sentido porque eu quero estar disponível lá na data que lançar, eu estou pagando antecipado. Corria o risco também de não ser entregue, né? O digital não tem nem desconto, não tem nada. Você tem a garantia de ter o jogo, mas não. Alguns ainda são um pouco melhores, que eles te dão algum prêmio pela pré-venda, né? Comprei na pré-venda, tu ganha uma skin, ganha alguma coisa, que eu já acho não, é um pouco melhor do que nada, mas eu acho que para tu dar essa aposta num jogo que tu nem sabe se vai realmente lançar, eu acho que deveria ter um incentivo maior, né? Como aconteceu com a Ubisoft, que entregou uma porcaria com o Ghost Recon, o Breakpoint, e entregava o boneco com aquelas posição T, sabe? E arbusto que se mexia, então era terrível. Entregaram o jogo com uma, como é que eu vou explicar? Pré-venderam o jogo, e quando entregaram o jogo, entregaram, como uma promessa, tipo: "Pode jogar, mas não está pronto ainda. É teu, mas não está pronto ainda, a gente vai corrigir ainda no". Tá até hoje, se Mas duvidar. aí nesse caso, esse é um outro ponto de ele estar lançando o incompleto, né? Mas na teoria, no lançamento mesmo, todo mundo jogou igual, né? Todo mundo jogou com a mesma qualidade ali. E aí, quem comprou na pré-venda, qual que foi a vantagem? Não teve vantagem nenhuma, Hoje, se não for é, algum caso específico que vai ter uma edição com mídia física, que vai vir com uma edição de tem colecionador, uns que alguma coisa tipo, te dão assim. você comprou na pré-venda, você tem direito a uma box com, coisa Não, de canequinha. não, é uma edição especial, né? É, Que a pré-venda do jogo normal realmente hoje
full price, preço cheio, e quando muito eles te dão, pega aqui uma skin nova lá de que tu comprou na pré-venda que só quem comprou na pré-venda vai ter. Mas no máximo isso, hoje. Não tem um desconto de preço, porque realmente, ó, há quantos jogos que tu poderia, sabe, tu comprou na pré-venda, o cara entregou um jogo que não é 100%, não de terminado, mas 100% bom, às vezes tu não gostou tanto, mas tu comprou, tu apostou. Tu pagou menos pela tua aposta. Tu poderia ter esperado alguém comprar, alguém testar, para depois tu gastar o teu dinheiro. Então, se tu já está comprando antecipado, cara, dá um desconto, faz alguma coisa, tá recebendo antes de entregar o produto, né. É, a EA fez isso com o Battlefield 2042, porque assim, fizeram pré-venda e prometeram uma data de lançamento. Só que na data de lançamento não estava pronto o jogo. Então liberaram, só todo mundo jogou igual, claro. Eh, Só que, você não tinha nenhuma vantagem. Se eu fiz a pré-venda ou se eu comprei no dia que lançou o jogo, não tinha diferença nenhuma, nem o preço, nem nada, não deram uma skin, e entregaram um jogo que não estava pronto. É como você deu o exemplo do apartamento, a EA fez a mesma coisa: "Ó, pega esse apartamento, mas essa parede aqui está quebrada, aquela porta lá a gente vai ter que reformar, mas você já pode morar aqui, tá, mas a gente vai entrar aqui para corrigir tal coisa no decorrer do ano". Então, assim, você Eu acho tinha que é muito acesso. muito mercenário, né, EA? EA, aí tem algumas vezes que, comprou na pré-venda, aí tu ganha o jogo, pode jogar, sei lá, 1 dia, 2 dias antes, tu pode começar a jogar o jogo antes do que o resto. Mas que não muda muito, não faz muito sentido para mim. não tem a maioria das coisas, como você falou, não, eh claro, não faria sentido, tipo, fazer um pay to win numa pré-venda, eles iam quebrar o estúdio na porrada, mas Não comprar na pré-venda tem uma vantagem competitiva. é, aí não. Assim, o que poderia eu acredito que poderia ter, tem os casos que a gente vai falar ali do early access, né, ele te dá uma vantagem de ter começado antes e ter treinado um pouco mais, mas seria algum jogo competitivo, hã, não te daria uma arma melhor, por exemplo, né, tu teria um pouco mais de tempo, mas que também alguém que começou depois, 2 dias depois, vai poder jogar mais, vai ficar um dia, final de semana sem jogar, a pessoa vai jogar e ela vai te alcançar na quantidade de horas de jogo, então não é uma coisa absurda, né. Maioria não entrega nada Eu acho que a pré-venda nesses casos do digital hoje está muito mercenária, então muito. não, cara, dá uma vantagem para quem comprou antecipado, diminui o valor até o data de lançamento, ou sei lá, fecha, porque hoje tem pré-venda até no dia anterior, né. Não faz sentido nenhum, porque com aquele dinheiro da pré-venda de ontem, não vai fazer nada hoje. Então, cara, faz ali, 6 meses antes do lançamento, até 6 meses antes do lançamento, que eu vou poder pegar esse dinheiro aqui que alguém comprou e vou ainda pagar meus desenvolvedores para fazer mais alguma coisa, ou vou investir numa campanha de marketing, diminui o preço lá, o 80% do valor, desconto de 20 no caso, né, desconto de 20% ou qualquer coisa desse sentido, porque o cara tá apostando num jogo que ele nem viu se vai sair. Né, ele É, tá dando essa confiança, cara, faz alguma coisa por ele, bota lá e no caso um valor da menor. no caso da EA, se duvidar, eles fazem DLC de correção de bug. "Ó, você pode comprar essa DLC aqui, a gente corrige aquele bug lá". Eu não duvido nada da EA, cara, não duvido nada. Mas um jogo que eu falei ali antes do caso Cyberpunk. Cyberpunk era um jogo que eu já esperava, sabe, eu queria jogar. Fui lá, montei PC, mas não rodava, joguei no GeForce Now, mas comprei o jogo, joguei ele bugado, joguei totalmente bugado, mas foi uma empresa que
que não fez uma pré-venda, como é que eu vou dizer? Eles fizeram uma propaganda muito grande para o jogo, mas não entregaram aquilo que era para entregar. Hoje, se eu É, for esse é o outro caso daí, né, os trailers e propagandas enganosas, né. é, eles fizeram isso. Então, no caso da CD Projekt, que, eles têm costume de fazer aquilo e chegar na hora e não entregar. Porém, eu não abomino eles, não Mas incrimino. acho que o Cyberpunk foi o primeiro deles, né, que deu esse problema. Não é um Não, costume deles, né. que criou, como é que eu vou Porque dizer? o costume deles era sempre entregar muito bem, né, e aí até por isso que deu muita notícia por ser a primeira vez que isso acontece com eles, né. Só que teve na época, do Witcher também teve, BO, né, tanto que Eu virou não lembro meme, do né. Witcher lá. Virou até Ah, é meme do lógico que tinha cavalo, né, algum cavalo não, andando. tinha alguns bugs, sempre tem, mas sempre tem não, não deveria ter, né. Mas acontece hoje em dia, lança com uns bugs pequenos, assim, né. Mas, cara, no nível do é o nível da Bethesda praticamente de bug que a CD Projekt botou no Cyberpunk, É que então são jogos grandes com então assim, a mas assim, o Witcher foi grande e não teve esse um bug ou outro, mas ele era muito jogar muito bom já desde o início, né. E o 2 também, o Witcher 2, enfim, o Cyberpunk que ficou es ficou espalhafatoso. é, Mas mas aí eu não entendi meio, porque a CD Projekt Red realmente ela às vezes: "Ah, vamos adiar o lançamento, não tá bom", não sei o que aconteceu ali, é bem estranho também essa do Cyberpunk talvez foi uma que divisão dentro do uma estúdio, pressão de algum investidor, alguma pode coisa que ser tem que também. lançar, não sei. Mas assim, o jogo hoje em dia, ele tá o que deveria ser no lançamento. Então, a gente teve um jogo, como se fosse acesso antecipado e foram corrigindo no decorrer. É, Então aí teve só que ele era um produto final, não era acesso antecipado. é, aí no caso sim. Falando das propagandas enganosas, acho que um dos grandes clássicos é o Watch Dogs, né, que teve um downgrade Esse foi muito terrível. forte, o downgrade que, cara, era outro jogo que tu via na tela, né, uma coisa linda, maravilhosa lá Nossa, na premiação apareceu aquele trailer na foda lá. na no evento, né, no evento apareceu o trailer maravilhoso, quando botou pra rodar não era bem Nem aquilo. metade daquilo lá. E isso trouxe já a cultura do pessoal dizer: "Ó, tá o jogo tá bonito ali no trailer, mas vamos ver quando lançar", né. Acho que foi um dos mais talvez não o primeiro, mas o que mais marcou, né. Eu tive esse sentimento com o Crimson Desert, porque eu até comentei contigo, eu falei: Eu não tô crendo que esse jogo vai entregar, porque tá muito tempo na espera, e eu vi os trailers, não vai entregar". Pior que entregaram um jogo decente, não vou dizer que um concorrente pra premiação desse ano, porque eu acho que Resident Evil Requiem e talvez não sei qual outro que pode concorrer lá. Talvez até o Crimson Desert Mas concorra, mas acho que assim, talvez em alguma categoria, né, mas, do caso do Crimson Desert, acho que ele entregou o gráfico que estava lá pelo menos, né, então, hã acho que é um do principal hoje, o gráfico tá ok, a jogabilidade que tu vê no trailer entregar também, alguma coisa desse tipo, porque o pessoal tá muito desacreditado com o trailer, né, então olha, até teve pessoal falando do GTA 6, né, que também estava muito realista, o pessoal achando também que não vai entregar, né, vão se algum dia lançar GTA 6. não, Se algum dia lança. finalmente se finalmente lançarem GTA 6,
Mas é o caso das promessas quebradas. Vai ter 2 fantasma aqui fazendo podcast e o GTA ainda não saiu. Mas é o caso das promessas quebradas, né, então eu acho que é um pouquinho diferente ali da pré-venda, exatamente, a pré-venda é um caso que deveria dar um benefício para quem está comprando antecipadamente, que às vezes não tem nenhum, e esses trailers é umas promessas quebradas, assim, o cara prometeu entregar o gráfico digno do Edu falando da geometria. Totalmente uma propaganda enganosa, sabe. Eu acho que esse tipo de atitude deveria ser, incriminado no mundo dos games, porque da mesma forma que a gente Um pouco né, porque o pessoal fica com aquilo, né, então sempre que aquele mesmo estúdio lança algum trailer novo, alguma coisa, o pessoal já relembra daquilo, né. Então um pouco o pessoal sofre, um pouco. é pouco, mas é um pouco É de um ge pouco, é um deveria pouco ser mais, mas é. é um pouco. Se tivesse a atitude que fizeram com o Helldivers 2, que a comunidade foi lá e fez o negócio, mudar de caminho, né, então eu acredito que se toda a comunidade fizesse isso com os jogos criminosos, vamos dizer criminosos, porque a maioria dessas pré-vendas, acessos antecipados e promessas não cumpridas é um crime no mundo dos games. Então eu acredito que se a comunidade, corresse atrás e realmente buscasse justiça para os jogadores, eu acredito que teria menos. Acredito, né, não sei se resolveria, mas eu acredito que talvez surgissem menos desses BOs aí de propagandas enganosas, principalmente nessa época de premiação final do ano, que começam a colocar os jogos 2027 lá. Bastante dos jogos que apareceram na premiação entregaram o que era, que é o Sim. Pragmata, o Crimson Desert, o Requiem que apareceu. Então entregaram bastante coisa do que realmente estava no trailer foi no jogo, né. Mas na época do Mas acho principalmente que aprenderam um pouco, né, mas é, realmente acho que deveria talvez ter uma multa ou algo desse tipo, né. Não, muito discrepante do que tu anunciou para o que tu tá vendendo, bota lá uma multa, alguma coisa, né. Acho que é importante. eu principalmente nesses acessos antecipados, onde é que, você é o teste do você que está testando o jogo, porque o estúdio lançou acesso antecipado, você pagou por aquele acesso antecipado e Tem vários modelos de acesso é, antecipado, né, mas vamos falar agora então desse modelo, né, acesso antecipado, né. eu acho no caso do acesso antecipado, eu acho que, principalmente o do acesso antecipado pago, tem jogo que faz demo, que eu acho que o demo ele é mais justo do que você fazer um acesso antecipado. Porque o acesso antecipado é a mesma coisa do que esse tipo de lançamento que a EA e a Que Ubisoft o fizeram. demo Entregaram o jogo não completo, para você jogar com promessa de que iriam corrigir. Então o acesso antecipado é a mesma coisa, você tem o jogo na tua mão, sabe que ele não está completo e tem a promessa de corrigir. Só que tem jogo que nem lança. mas eu acho que é um pouco diferente no caso do quando na pré-venda tu não tem pode ter vários formatos diferentes, mas a básico do pré-venda é comprou antes e tu vai ter ele no lançamento. Então, tu não tá jogando um jogo incompleto. Na hora que lançarem, que lançarem, tu vai ter o jogo e aquele momento tu deveria ter, ele completo, né. Eh, no acesso antecipado, até a gente pode citar o que a gente está jogando, que é o Path of Exile 2, ele é um acesso antecipado, ele acaba usando o jogador um pouco para teste, mas é uma questão de tu querer fazer parte da comunidade e teu feedback ser ouvido, porque tu tá jogando acesso antecipado, além de tu tá tendo a experiência antes de todo mundo, né. Então tu tá tendo,
um acesso antecipado, lógico, né, o nome do modelo, mas tu tá tendo acesso àquilo antes de todo mundo, antes dos outros que não têm acesso antecipado, né. Tá pagando por isso, mas é um jogo, no caso do Path of Exile, é um jogo que tá completo. Ele vai ter algumas mudanças, ele já teve várias mudanças ainda em acesso antecipado, eh, mas é coisas que quem comprar depois não vai experienciar. Tanto que agora nessa última, quando colocaram o ato 4, né, colocaram o ato 4, criaram uma mini historinha ali entre o 4 e o final, né, o É endgame. meio prólogo, assim. É uma historinha ali. Essa historinha não vai existir depois. Quem jogou o acesso antecipado vai jogar essa mini campanhazinha ali, e quem não comprou, quem não tá no acesso antecipado perdeu, porque quando lançar o jogo vai ter 6 atos? É, o programado é 6, mas eu não sei se eles vão Vai ter passar alguma de coisa ali, mas enfim, tu vai seguir os atos e vai chegar num nível suficiente para o endgame, sem precisar, desse mini historinha que eles lançaram agora. Então isso é uma coisa exclusiva para quem está no Early Access. Várias mecânicas, só quem estava no Early Access, vai saber como eram, porque já mudou várias coisas já mudaram, né, a o Delirium mudou, era de um jeito, agora é de outro. Então, experiências que você só tem no acesso antecipado, que então é uma vantagem, tu está pagando para ter aquela vantagem que os outros não vão experienciar. E se a comunidade realmente, a comunidade não, se o estúdio realmente ouve a comunidade. Então, o feedback de quem está no acesso antecipado realmente conduz o jogo, né? Eu acho que no caso do Path of Exile, eles ouvem a comunidade, tu tá ali, está comentando, esse aqui tá desbalanceado, esse aqui tá impossível de jogar com isso, e eles estão trabalhando em cima disso. Ah, tem gente que reporta bug, mas não é eu acho que não é o foco principal de casos como se fosse o Cyberpunk que, pô, testa ali e o jogo tá quebrado, né. Eu acho que nesse caso do acesso antecipado, é é possível, tanto que a gente tem comprou, né, o acesso tem antecipado tem do a Path of Exile, utilidade. mas assim, eu vejo que tu tem uma vantagem, um pouco de vantagem de ter esse acesso antecipado de outros que não têm, né. Mas quando você ainda paga para ser um testador do jogo, só para tu pegar bug, para alguma coisa desse tipo, e a empresa não te dá nada em troca e não te escuta também, eles só querem saber dos bugs, não querem saber se tal coisa seria melhor adicionar ou tirar ou etcétera. Não quero, eu acho que daí é um pouco abusivo também, né. É, não, existe o claro, no caso do Path of Exile não vai acontecer isso, de você ter o tal acesso antecipado e simplesmente a empresa dizer: "Não, a gente não vai lançar mais o jogo, desliga o servidor", sabe. Então eu já joguei 2 jogos, Death Garden e o Call, tá até lá na minha biblioteca do Steam ainda, que são jogos que estavam em acesso antecipado, foram comprados e simplesmente a empresa decidiu cuidar de outro jogo e abandonou. Não tem mais servidor daquele jogo, não vai mais lançar. Você pagou por aquilo, você não tem o reembolso, você não tem mais o jogo, porque ele depende do servidor. Então, Nesses casos eu acho que seria ok, a empresa fazer um early access e vamos ver o que a galera tá achando e vamos ver se vai dar certo ou não, e caso não dê, devolve o dinheiro. Porque daí eu paguei, eu tô aqui, tô fazendo e o cara desistiu, beleza, devolve o dinheiro e tem um jogo parecido com o Diablo que eu joguei, que também está na biblioteca do Steam, a empresa fez isso, eles não vão dar mais continuidade, não vão dar mais suporte, não vai ter mais atualização, só que eles deixaram, o jogo lá. Então você pode jogar tipo Diablo offline, sabe. Então eles deixaram o jogo, então eles não terminaram, porém eles não vão mais mexer em nada naquele jogo, então não vai ter mais atualização.
Então, assim, o jogo é teu, pode jogar a hora Mas ele não vai ter mais atualização, eh, lançou e não vai mais ter atualização, ou eles pararam antes de lançar parou e antes de tipo, lançar. tá incompleto o jogo? É, tá incompleto o jogo. Tá, É, não, fizeram um boss final, e depois o boss final é pra ter tipo Path of Exile um um endgame, só que não existe mais um endgame no jogo, porque eles não deram continuidade, então era a promessa deles ali. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, fizeram o jogo só pra campanha. Então aquele jogo ficou, sei lá, quiser jogar, pode jogar, só que ele só, hoje não dá mais pra comprar, mas quem tem, pode jogar até o final da campanha, né, pegar todo. offline. É, Outro ponto ali do Path of Exile, que a gente é pra ser um jogo gratuito, né, no lançamento, Path of Exile 2. Para o acesso antecipado teve que pagar, então a princípio não teria nenhuma vantagem, mas como eu falei, além da vantagem de estar jogando antes, ter essas experiências que não vai ter para quem comprar depois, né, que não jogou acesso antecipado, todo esse valor foi convertido em moedas lá de... é, eu achei legal. não lembro como é que é o nome lá, mas as moedas do jogo como se Seria o tivesse pago, cash, né. com cash do jogo lá. Então, para quem já iria investir em cash no jogo, não fez diferença, porque eu ia investir e eu só tenho acesso antecipado. Então, todo Ele o que gastou foi revertido, né? ele se tornou um gratuito. Praticamente, tu teve que comprar o cash, mas tu ganhou como se fosse um É, cashback, né? Eu paguei para entrar, mas aquele dinheiro reverteu em cash dentro do jogo. não, É, você não pagou para jogar, o jogo, digamos, está gratuito. Você entrou no jogo e ganhou o benefício daquelas moedas lá do que é com a conversão de um para do um, valor real, né. foi a conversão de um para um, né? Tudo É, que tu gastou então na assim, compra do Early Access, tu ganhou em você cash, entrou né? no jogo e todo aquele dinheiro que você gastou comprando o jogo, você converteu de volta para você gastar lá dentro do jogo. Não é benefício, eh, É meio obrigatório ter comprado lá o cash, que às vezes tu não ia é, querer, mas enfim, porque pelo quando ele menos lançar ele vai ser gratuito, né. é um benefício que tu teve, né? Enquanto outros jogos aí estão cobrando pelo Early Access e não estão dando nada de retorno, né? Acho que também é interessante quando tem um Early Access de um jogo que vai ser pago e é gratuito, o Early Access é gratuito, né? Então tu joga, vou testar, teoricamente está testando para a empresa deveria tá pagando um QA, né, um Quality Assurance lá, um testador, né, e você está fazendo esse trabalho, mas está fazendo de graça de um jogo que vai ser pago quando lançar, então também tem um benefício ali para o jogador. É, porque você vai criar as variáveis para os bugs acontecerem, para a empresa corrigir, para entregar um produto que vai ser vendido. Mas eles estão dando aquele acesso para você testar, você ser o teste do jogo de forma gratuita, porque eles não têm, que uma equipe para testar o jogo, então uma comunidade testando o jogo gratuitamente para eles é mais fácil, gera mais variáveis para acontecer erro, para eles corrigir, para entregar um produto final. Nesse caso, eu não incrimino a empresa, eu acho interessante, assim como as empresas que fazem o demo, eu acho interessante também. O demo já é um outro caso que seria realmente para tu... Jogos hoje que estão caríssimos, né, R$ 300, 350, 400, eh, e tu vê se aquele jogo vai rodar no teu PC, para tu ver se vai ter uma boa performance, para tu ver se o gameplay realmente é bom, e aí seja curtinho, que tu vai ter o gostinho, eu queria mais, então compra, né. Então acho que isso o mais saudável seria esse, né, lança um demo, o Pragmata lançou um demo grátis, joguei, vi que realmente ia rodar, no meu PC não comprei porque eu achei muito caro, mas, eh, se eu que eu tiver o o recurso financeiro, eu sei que vai rodar, eu sei que vai ser bom de jogar, né. Então o demo acho que todo jogo deveria ter, até na Steam a gente consegue, né, jogar 2 horas e devolver, mas acho que às vezes é um jogo muito grande, às vezes a pessoa no começo do poderia fazer um demo lá do meio do jogo ou algo assim, né.
que pra Steam hoje tu teria que pegar o jogo, jogar até 2 horas, se não me engano, né? De 2 horas para A pedir o até reembolso. 2 horas, mas às vezes é o começo do jogo, tem um monte de cinematics, tem um monte de coisa, não chega no jogo propriamente dito. Então a demo poderia ser mais focada nisso, né? Faz uma demo lá do meio do jogo pra pessoa. Até acho que o do Pragmata, A parte ele. mais intensa, assim, né. É, eu acho que do Pragmata a parte do demo é só demo ali, não tem nada da história É. do coisa ali, é uma coisa que foi feita só pro demo mesmo, né? Mas poderia ser desse tipo também. Eu quero. Por que que eu vou fazer um monte de história ali para depois cair num tiroteio lá e eu não sei se eu vou querer? Então faz a demo dessa parte da gameplay mesmo, frenética, ou não, né? Mas faz a demo dessa parte para comprovar que roda no PC, que funciona, que tem performance, que tem o gráfico que prometeram. E daí depois, beleza, gostei e compra o jogo, né? Ah, po vamos analisar, assim, da forma como era antigamente. A gente tinha vou botar meu jogo, o Final Fantasy preferido, o Final Fantasy IX. Tinha 4 CD, comprou a mídia física lá. Só que você não tinha, acontecia um bug lá, você não tinha como reportar, você não tinha como corrigir. Então, hoje em dia eles lançam, com a possibilidade de corrigir aquele jogo. Então, o No Man's Sky foi um jogo, assim, que no começo é tipo um Cyberpunk, não tinha o que entregar no jogo. Eu acho que ali foi. Acho que, se não me engano, não tinha nada muito grande de bug, Não tinha nada etc. interessante. Aqui o que eles falaram da propaganda é que é mundos muito povoados, tudo cheio de vida, e cada mundo era diferente do outro, e um universo gigantesco que os jogadores nunca iam se encontrar. E no primeiro dia, segundo dia lá, um cara streamando com o outro lá no mesmo planeta, planetas que ele ia para um planeta que não tinha vida nenhuma. Então, ali foi um caso de propaganda enganosa, né? Prometeram um jogo enorme Vazio. e estava vazio, mas melhorou bastante, né? Nossa, e daí é a mesma comparação do que eu fiz A diferença é que do Cyberpunk era bug e do caso do No Man's Sky é conteúdo, né? isso, é. Hoje em dia tem, nossa, tem eu toda vez que eu vejo a propaganda eu penso em comprar, só que tem muito jogo que a gente tá jogando, principalmente jogos desse estilo de action RPG lá do Diablo e afins, ultimamente a gente tem jogado aquele Shape of Dreams lá, então a gente acaba não tendo tempo para encaixar mais o jogo mas toda vez que eu vejo a propaganda na Steam lá eu penso: "Pô, vou comprar", porque é um jogo de exploração interessante, hoje em dia ele tá muito bom. Cyberpunk eu tenho, tá completinho na biblioteca, só falta 10 10 ou 15 como é que chama as conquistas lá da Steam. Aí, então mas tá completinho, com a DLC, tudo lá, tá bonitinho lá. Então, é muito jogo que que inicia ruim e depois entrega, depois de 2 3 anos Quando entrega entrega ainda vai, né? é. Antigamente a Hum, gente não tinha essa possibilidade, né, antigamente Só não que daí antigamente não lançava um jogo assim quebrado, né? o do Ele já até podia ser ruim, mas não lembro de nenhum jogo que tenha na história assim, que o bug quebrava, né? Tinha os não glitches que o não pessoal abusava às vezes, mas o jogando normalmente então nunca. então hoje em dia parece que é uma coisa que fazem, o beta teste da comunidade, Eu porque acho que ali é igual a gente falou do Cyberpunk, né? Talvez alguma pressão para lançar ou algo desse tipo, porque antigamente o cara ia dizer: "Ah, não, não tá pronto, não vou poder botar isso aqui no DVD para vender, espera mais 2, 3 meses ou espera 6 meses que for, quando tiver pronto lança". E hoje em dia os caras dizem: "Ah, lança assim, depois a gente corrige".
que aconteceu. E é o caso que a gente pode dar uma comentada aqui também, que é o outro formato, né, que é os DLCs, né. sim. O DLC eu acho, hum, em alguns casos eu acho triste. Que tem DLCs e DLCs, né. Vou botar, por exemplo, a EA, que eu adoro a EA. Nossa, tem The Sims. Você vai lá, o jogo é gratuito, mas cada DLC tá o quê? Os R$ 90, 100, não olhei mais o preço. Tem 50 DLC para colocar no jogo. Então você vai gastar, sei lá, 2.000. Eu fiz o cálculo uma vez ali, 2.000, R$ 3.000 para ter, o DX completo. Então, assim, eu acho que DLCs, eh, como ocorreu com a gente, como é que é o nome do Remnant lá? Remnant 2. A gente jogou Remnant 2 e, tinha direito a 3. É, a gente comprou também, esse foi um caso que a gente gostou muito do um. E aí quando lançou estava para lançar o 2 tinha pré-venda, antecipada, né, compra antecipada, com uma O benefício de 3 DLC, né. com uma versão deluxe que dava as 3 DLCs gratuitas. Era a versão standard era o jogo somente e a gente comprou já com as 3 DLCs, né. Com a promessa de 3 DLCs. E o que era prometido é que teria 3 DLCs e que pelo menos 3 DLCs e as 3 DLCs nesse nesse pacote deluxe lá e seria de graça, né. Não impediria eles de lançarem 4, 5, 6, DLCs e a partir da quarta, a gente ter que pagar, né. Mas aí vendeu o jogo, o estúdio vendeu lá no finalzinho, depois da segunda DLC, a terceira eu não gostei da terceira DLC, o Michael também não. Enfim, foi meio decepcionante, mas a gente teve o jogo, teve as duas, né, as 2 DLCs muito boas. E aí, como eu falei, DLCs e DLCs, acho que quando tu chega eh, faz um jogo, conta uma história e o desfecho da história tá numa DLC que tu tem que pagar daí pra ver aquele desfecho, pra ver o final da história ou, alguma coisa nesse sentido, acho que é bem ruim, é bem Agora pra dar continuidade aqui no episódio, tem que pagar essa DLC da IA aqui, tá. pague só no próximo episódio pra quem pagou, pra quem não pagou não vai ter o final do episódio, pô, daí não dá, né? Culpa da EA. Aí não dá, então, acho que nesse caso é mercenário, a gente tem que ir contra, não comprar, não fazer. Casos como The Witcher agora vai lançar uma DLC, nem sei se você paga, mas vai lançar ali depois de 13 anos, 13 é. The Witcher 3 vai lançar uma DLC agora, depois de anos que o jogo já tá finalizado, lá vai lançar uma nova. Não sei se é pago ou não, mas tipo, um plus, um adicional, desde que não seja um preço de um jogo cheio, né. Eh, assim, ó, eu joguei o pessoal joga o jogo, completa o jogo, tá tudo ali dentro do jogo. Um conteúdo adicional que ela escolhe se ela quer ou não, que não influencia diretamente naquela história, acho que tranquilo. É uma escolha, a pessoa, querer ou não. Não pode, meio que bloquear o final da história ou o final, o Não, não, desfecho atrás de uma bastante empresa faz isso. Chega em tal ponto na história, do ápice da história, aí o jogo termina. Aí vai lançar uma DLC com mais uma cidade para você dar continuidade pra esse eu não gosto não, porque eu acho assim, o jogo tem que ser completo. Aí você quer criar alguma coisa a mais, você pega e faz uma expansão. Então eu sou fã de expansão, eu gosto de jogo que tem expansão. Eu acho interessante, porque, traz muita expansão, traz novidade, porque, vão botar como aconteceu com o Diablo 4. Diablo 4 também foi um jogo que, nossa, entregaram um cocô de jogo no começo, mas melhorou, cara. Então hoje em dia, o Diablo 4 tá num patamar bom, tá
tá na disputa de novo. Tinha praticamente a Blizzard tinha destruído o Diablo 4. Mas já nesses online eu já sou meio contra, assim, sabe. Porque quem não tem a DLC, o que que faz, né? Não, nem joga mais, né? É, ela não vai ter acesso a tais X mapas, X equipamentos, que é somente daquela expansão, né. É, Então, eu acho que nesses online eu sou meio contra, assim. eu Era o caso do Destiny 2 também, né? Que tem um monte de DLC paga, fica preso atrás de. Ah, eu vou jogar aqui, chega em tal ponto. Ah, o jogo continua, mas só se tu pagar. Esses pontos eu acho. Quando assim, pra tu seguir, é uma DLC pra tu seguir, eu acho meio ruim, tanto no online quanto no offline, né. Acho que a DLC tem que ser sempre pro lado, assim, eu tenho tudo que eu tenho, a história, tudo eu vou seguindo. Agora eu quero ir pro lado aqui, eu quero ver a história de outro personagem, ou de um companheiro do RPG que não tem a história toda no na principal ali, quero ver como que foi o início dele, ou enfim, dá pra tu fazer uma mas por isso que eu sou DLC. por isso que eu não gosto da DLC, eu gosto de expansão, porque daí eu quero jogar com aquele com aque naquela área, com aquele personagem, com aquele tipo de equipamento que só tem na expansão. Aí eu compro a expansão. Se eu não comprar, eu sou limitado àquilo ali, mas eu não tô deixando de ter o jogo completo. Agora É, a exatamente, mas acho que DLC no caso, por exemplo, do Destiny, ele meio que te impõe a DLC ali, a expansão é pra tu continuar o jogo, não é pro lado, né, como eu falei, é, no caso por isso que eu não gosto da DLC. A DLC é uma coisa assim mas que é um no adicional só o daquilo ali, Destiny né. eles contam como uma expansão lá, né, É. só que eu acho que, É, tem, não vou negar, tem expansão que DLC que é expansão. Você até porque DLC é qualquer coisa que for conteúdo para baixar, né? DLC é downloadable content. Então, se for uma skin lá, é uma DLC, porque aí tu baixa ela, né? Se for uma fase inteira nova, um- uma área toda de um continente novo no RPG, que não estava lá desde o início, é uma DLC, né? Uma expansão, uma DLC. Então, mas no ponto de vista ali, não sei, não vou dizer que é pessoal. eu, assim, não pelo preço, porque realmente acho que é demais, mas no Ah, caso do tá The horrível. Sims, no caso do The Sims, eu acho que é mais a expansão é mais pro lado do que no caso do Destiny. No Destiny, assim, tu quer seguir no jogo, paga para pegar a expansão, né? O do The Sims não, tu joga normal. Ah, eu queria ver como que é ele no trabalho, porque o The Sims normal, quando No ele vai trabalho é trabalhar, mais, ele entra no carro e depois só volta no outro dia, à noite, né? Não aparece ele trabalhando. Ah, é uma coisa pro lado, assim, ó, eu jogo aqui, ele vai, faz o trabalho, volta, continuo fazendo o que eu quero fazer aqui no jogo, o jogo sempre vai para frente, independente se eu tenho a expansão ou não. E aí eu quero aquela outra parte, eu pago. A expansão é uma coisa pro lado para mim, assim, no caso de The Sims. Acho mercenário o valor que eles cobram e a quantidade terrível. de pouca coisa que tem numa expansão, né? É pouquinha coisa para um valor, né? Mas acho que o formato dela ser horizontal, vamos dizer, né? Ah, eu tô só expandindo para os lados aqui. O meu jogo principal do The Sims funciona normal, sem as expansões. E eu acho que do Destiny ou de alguns outros jogos, assim, ele é meio pra tu seguir no jogo, eles querem que tu pague uma expansão, né. Tem bastante estúdio, empresa que fazem, jogos, ótimos e, eh, dão as DLCs, dão possibilidade de, enquanto você está jogando, melhorar o jogo. Eu vou botar a Larian, que é do Baldur's Gate 3. Tem um que eu deixei marcado também, a From Software do Elden Ring. Então, assim, são empresas que entregam o jogo, vai ter bug, não vou dizer que não tem bug, mas entregam um jogo totalmente jogável. Eh, então, só que ele tudo que é necessário eles fornecem para a comunidade.
eh, agora tem muito jogo com suporte para mod, integrado no jogo, então assim, esse tipo de empresa, não é mercenária igual esses, a EA que eu abomino, que é uma empresa assim que, você precisa do launcher deles para jogar um jogo no Steam, você precisa pagar uma mensalidade dependendo do jogo, você tem que pagar uma Não precisa mensalidade pagar mensal. mensalidade e tem que comprar DLC, né. Acho Então assim, absurdo. é uma empresa terrível, é uma empresa assim que Isso quando eu eles não fazem lá o Star Wars Battlefront lá, que é microtransação em cima de microtransação competitivamente, né, porque quem usava lá ganhava na loot box, ganhava vantagem em cima de quem não pagava, né. Achei eu Isso eu eu acho totalmente absurdo, né. eu abomino, eu odeio esse tipo de empresa que, eh, eu não gosto da Ubisoft também, assim como eu não gosto da EA. Ubisoft, porque a Ubisoft, não é que ela é mercenária, ela é não, é toda empresa Ah, de todo mundo pensa que quer ganhar dinheiro, né, mas é, só que eles entregam, como eu dei exemplo no começo do episódio aqui, eles entregam uma casa sem porta, sem janela, sem parede pintada, sem reboco, sem piso, pra você morar enquanto eles vão arrumar a casa. Todo jogo da Ubisoft é assim. Então você pode jogar, mas aí o teu personagem tá com sem perna, Mas tá ali se ele nesse caso eles vão consertar, né, eu acho que é simplesmente espera, não compra, né. Deixa eles só arrumarem, que daí fica na promessa e muita mas é o que a gente tem que fazer é votar com a carteira que eles falam, né, diz assim: "Ah, isso é. tá entregando o jogo, incompleto, cara, tu só vai ganhar dinheiro quando ele estiver completo, então não adianta tu lançar ele", porque o que eles estão fazendo? Eles estão lançando, antes, vendendo, aí com o dinheiro que eles recebem, eles estão, consertando o jogo. Provavelmente é isso. A hora que eles aprenderem que eles só vão ganhar o dinheiro quando o jogo estiver completo, eles só vão lançar quando estiver completo, eles não vão lançar antes. Eles estão lançando antes por quê? Porque estão ganhando dinheiro. É, Então eles estão lançando antes, é o que eu falei, a gente falou do Cyberpunk 2077. Alguém deve ter lá dito assim: "Ah, preciso do meu dinheiro", um investidor, alguma coisa, "preciso do meu dinheiro". "Ah, como é que a gente vai fazer? A gente não tem". Bota para vender. "Ah, mas não tá completo", não tem problema, depois a gente completa, mas precisa do dinheiro agora. E aí a hora que eles não começarem a é, não receber mais, aí eles vão dizer: "Não, por que não? Por que não? Porque o jogo não tá completo". não vou dizer que não resolveu, resolveu. O game, hoje tá bonito, tá completo. Como todo jogo, como o Dave falou, é até incrível. Antigamente não tinha bug nos jogos, mas era uma coisa, se você seguisse a história, o caminho, não era difícil acontecer alguma coisa. A pessoa tinha que descobrir um glitch. Tinha que fazer algo muito É, fora do comum, e às vezes isso já era, documentado lá na mídia, né, diz: "Ó, não pode combinar não sei o que com não sei o que ou não pode tentar jogar fora a chave", porque hoje em dia às vezes acontece, né, joga uma chave que é necessária, o sistema tá tão com tanta liberdade, que ele te permite jogar fora um item de quest, e aí tem que de alguma forma continuar o jogo sem aquele item, né. E antigamente não permitia, ou era documentação: "Ó, não tente jogar fora, porque se você jogar fora, não vai conseguir completar o jogo e não tem o que fazer, não tem DLC, não tem nada pra corrigir, vai ter que começar de novo e cuidar pra não jogar fora aquela porcaria daquela chave". eu acho que o ponto principal nosso hoje é da a questão do mercenária dos jogos, de, utilizar um marketing enganoso, de utilizar uma forma mercenária de te usar como beta tester, eh, e de arrancar dinheiro com uma promessa vazia. Então, você comprar um jogo ruim, com uma promessa que ele vai ficar bom. Então tem muito jogo que não consegue, sair do acesso antecipado. Claro, tem jogo que está no acesso antecipado que a gente já tem certeza, que é no caso, como a gente comentou do Path of Exile, é impossível esse jogo
não sair do acesso antecipado. Só claro, tô demorando pra caramba, né, porque Mas acho que, como eu já falei, né, acho que tudo bem, né, eles estão não lançaram o jogo, mas eles estão, lançando essas versões, essas, temporadas todas, a a impressão gente vê que está sendo trabalhado o é, jogo, né, então não é não tá como se abandonado. como se a gente tivesse pego acesso antecipado na 0.2 lá, e estivesse até agora na 0.2. Ah, ninguém mexeu no jogo, ninguém fez nada, cheio de bug, coisa para balancear, ninguém fazendo nada, né. Então a gente já vê que eles estão trabalhando, e eu acho que isso que é o importante nesse caso, né, porque a gente sabia, né, eles falaram: "Ó, esse jogo acesso antecipado, não tem data de lançamento". Outra coisa é quando diz assim: "Ah, o jogo vai lançar final do ano, vai lançar início de 2027, compra agora". E tu tá esperando no início de 2027 que o jogo esteja lançado. E passa 2027, passa 2026, 2028 e o jogo não lança. Daí é complicado. Mas quando tu tá sabendo, o importante é a transparência, né? Ó, a gente tem esse jogo, dá para jogar o jogo, né? O jogo é jogável, a gente vai mexer nele. Você quer fazer parte disso, né? De testar, dar feedback. A gente não sabe quando vai lançar. É, se você quiser, quer, se não quer, espera o jogo lançar, não tem problema. Então a transparência acho que é o mais importante. Eu acho que toda esse tipo de lançamento deveria ter esse tipo de transparência, eh, como eles chamam o roadmap do game. Um Então eu roadmap, acho muito interessante deles fazerem isso. Estamos lançando o jogo, como eu já vi desse que a gente tá jogando, o Shape of Dreams, ele já tem um mapa agora para a primavera americana lá de lançamento de um personagem. Então, eles já têm a programação de como vai acontecer. Tipo, julho vamos resolver o problema desse bug aqui, agosto vamos lançar esse mundo aqui. Então, eu acho interessante porque isso é a transparência que o Dave está falando. Então, mostrar o que o estúdio vai fazer, o que eles pretendem fazer. Então, não deixar o jogador com o jogo meia boca ali, sem saber se vai ou não vai para frente, ou até com uma certeza, como aconteceu, aquele jogo que falido lá, qual deles? Concorde? Concorde. Concorde que veio com uma promessa já falida. Então, eu acredito que o segundo dia já estava, eh Durou 14 dias, né? é? 14 dias online, eu acho, Nossa. antes de fechar, né. Mas no primeiro, segundo dia já sabia que não ia pra Ah, não, o frente, segundo dia né. estava vazio já. Sim, Durou não, o pessoal, mas ele fechou mesmo, encerrou em 14 dias. 14 dias. Então Mas é cara, é impossível, né, um jogo que demorou anos pra fazer, 14 dias sumir do mapa. então, é um são jogos, assim, que eu não vou usar a palavra incrimino, mas são jogos, assim, que eu não vou dizer eu odeio também, porque eu não gosto do ódio, como diria o Alan Zoca, ódio é uma palavra ruim. Eh, mas, assim, eu não gosto desse tipo de estúdio, empresa que, faz uma promessa ou tem um jogo vazio e quer lançar para o jogador, e e não vou dizer que, vamos botar o caso positivo do No Man's Sky, lógico que hoje em dia tá bom, só que é ruim você entregar aquele jogo, vazio, e prometer que vai ter conteúdo depois, então Eu acho que, assim, promete, então fala: "Ó, eu vou a gente vai lançar o jogo, viagem espacial, e vai ter isso, poucos mundos, meio vazio, e no final a gente vai todo mês, toda nova versão a gente vai incrementando". Alinhar as expectativas, entendeu? Então, a pessoa que vai para o No Man's Sky no começo já vai saber
que vai estar pegando um jogo mais deserto, um jogo com pouco conteúdo, mas que tem a promessa de continuar evoluindo. Como muitos jogos de RPG, né, MMORPG, eles vai ter a campanha até o nível 30 lá no lançamento. Na versão 1.2 eles vão dar um level, aumentar o level cap para 50 e depois para mais não sei o que. Então depois vai aumentando. Então a promessa é que vai aumentar depois. É, mas não vai dizer 200 níveis de jogador, uma dungeon com 300 andares e não sei o que. Quando no lançamento tu capa no level 30, não tem a dungeon ainda, tá lá em construção, etc. Alinha as expectativas com o jogador, né? Diz, ó, a gente vai lançar, não vai ter tudo, tem um roadmap, até no final do ano vai ter isso, depois do ano que vem vai ter mais não sei o que. É, e a pessoa que aceitar aquilo, beleza, é isso, né? Eu sei o que eu tô comprando. Então, esse era o ponto que a gente queria chegar hoje, de ter essa transparência, esse roadmap de jogos, mesmo que você for lançar uma coisa, não completa, mas pelo menos eh, com a ideia de dar continuidade e torcer para poder ter continuidade e lançar. Empresas que fazem demo, ó, gostamos de vocês. E se a demo for gratuita, melhor ainda, né, porque fazer Ah, demo paga daí demo não, demo paga não tem como, às né? vezes o demo é mais caro do que o próprio jogo. Aí, então assim, esse era o nosso ponto hoje, meter o pau na EA, na Ubisoft. Então, não esquece de se inscrever aí no canal, curte, compartilha, assiste os outros vídeos, e tem diversos vídeos aí para assistir, maratona tudo aí, e semana que vem estamos aqui de novo. Valeu, pessoal, até mais.